Listo, ahí está. Olá, boa noite, tudo bom? Bianca, Rena já estão aqui presentes. A gente vai esperar 5 minutinhos, mais pessoas entrarem para a gente poder começar, tá bom? De onde vocês são? De que cidade do Brasil vocês são? Goiânia, a Bianca é de Goiânia. Quem está entrando, boa noite. De onde vocês são? Me contem os nomes e de que cidade vocês estão falando. Parece que a conexão da Marcela deu uma travadinha de novo, né? Desafio das conexões. Sim. Vocês me Voltou só um pouco, Marcela, mas agora parou de novo. Não sei se você está nos escutando. vocês muito bem. É, mas seu vídeo está um pouco parado. Dayan, puedes hablar tú quizás. Deixa eu só ver aqui. Voltou, Marcela. Que bom. Entrou mais alguém? Boa noite. Olá, olá. Melhorou? Agora te ouvimos bem. Espero que siga assim. É. Boa noite. Bianca já disse que é de Goiânia. Raical e Rena, vocês escutam? Querem contar pra gente de onde vocês são? Já já a gente começa. Raical é de São Paulo.
Rena está escutando e é de Curitiba. Ah, o Raikal é de São Paulo, mas vive em outros lugares. Que ótimo. Gente, são 7h05. A gente vai começar. De qualquer forma, essa conversa vai ficar gravada e a gente vai poder compartilhar com mais pessoas. Queria me apresentar. Meu nome é Marcela. Eu sou consultora da Giral. A Giral é a parceira do programa Empreender com Impacto. Vou antes de compartilhar a tela e apresentar o programa, apresentar as pessoas que estão aqui comigo hoje. A Daiane, que é consultora da Giral também. Quer se apresentar, Dai? Olá, pessoal. Eu sou Daiane Almeida, trabalho na Giral, estou junto com a Marcela no Empreender com Impacto. Sejam bem-vindos. Queria apresentar a Romina, que é a nossa parceira da Argentina, representante da Maima. Olá, eu não falo português, mas bem-vindos. Gracias por estar. Legal. E o Fernando, que é nosso palestrante de hoje e já se apresenta também. Vou deixar para você se apresentar depois que eu apresentar o programa, tá bom, Fê? Combinado. Então, tá bom. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Veem se vocês conseguem... aqui. Conseguiram? Sim. Legal. Bom, o Empreender com Impacto ele é uma iniciativa capitaneada pela Maima e o Mercado Livre, que eles são os organizadores, e é um curso online que vai ser passado em toda a América Latina, nos países que eu já conto para vocês quais são, e tem como sócios a Contribuir, que é uma organização argentina, a Empreendiem, que é argentina também, Romy? Também? Do Chile? Chile e Argentina. Legal. E a Giral, que é quem fez a adaptação da metodologia em espanhol para a realidade do Brasil. Bom, o programa é um programa de formação e aceleração para empreendedores sustentáveis na América Latina, como eu já disse, organizado pela Maima e o Mercado Livre, para potencializar a comunidade de empreendedores e negócios que visam o impacto, buscando a melhoria das suas regiões. A gente vai trabalhar em cima de alguns conteúdos ao longo do programa, que tem a ver com o propósito empreendedor, o triplo impacto que diz do impacto social, ambiental e econômico, né, o famoso triple bottom line, os modelos de negócios sustentáveis e inovadores, métricas de impacto. Vamos aprender um pouco da ferramenta do Canvas B, que aqui no Brasil existe uma metodologia que é o modelo C, mas na Argentina, principalmente na América Latina, o Canvas B é mais utilizado. Vamos falar de vendas e também de vendas no Mercado Livre como benefício para empreendedores sustentáveis. Comunicação, marketing e marketing digital, planejamento financeiros para um empreendimento de impacto. E no Brasil a gente vai ter também uma aula sobre elevator pitch, tá bom? Então esse programa está acontecendo na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México e no Uruguai, na metodologia de língua espanhola, e no Brasil ele foi adaptado pela Giral. Então, aqui no Brasil, os especialistas que vão dar o curso vão ser Matheus, que é empreendedor da Giral, eu, Marcela, a Dai vai coordenar todo o programa e apoiar os empreendedores nas oficinas intermediárias entre as aulas. A Lígia Vasconcelos, que trabalha no Núcleo de Medição de Investimento de Impacto Socioambiental, o Samir, que é do ICE, a Denise Alves, que é uma das pessoas que vão dar uma aula aberta para a gente, mas também vai falar sobre branding ao longo do curso, que é empreendedora da Touch Green,
a Luciene Antunes, da Oficina de Impacto, a Vanessa Camargo, que é da FI 618 e também da Giral, o Diogo Valim, que é da Giral, e a Ana Golzer, que é do TED Laçador. Então, aqui temos os cronogramas das aulas. As 3 primeiras aulas são abertas. As 3 primeiras aulas vão ser com o Fernando hoje, com a Célia Cruz no dia 16 e com a Denise no dia 23/5. A partir daí, os interessados vão se inscrever no programa e aí eles vão poder acessar as aulas que começam aqui no dia 6/6 e vão até dia 29/9. Com esses temas variados, essas informações estão todas no link que está no final da apresentação. Ao final do programa, vai ter uma competição regional, ou seja, vai ser só aqui no Brasil, onde o ganhador ganha divulgação. Tem 5 finalistas, na verdade, nacionais, que os finalistas vão ganhar a divulgação do seu empreendimento. O vencedor nacional ganha benefícios no ecossistema do Mercado Livre e a divulgação do seu empreendimento. E o vencedor regional, que é o vencedor da América Latina, ganha $5.000, uma bolsa integral para o programa de empreendedores de impacto Viva Ideia em 2020, mais benefícios no ecossistema do Mercado Livre e a divulgação do empreendimento também. As datas das finais estão aqui apontadas. Acredito que esteja ao contrário. O vencedor nacional é 5... Acredito que essas datas estão erradas. O vencedor regional é 5/11 e o vencedor nacional é 3/10. Acredito que é isso. Eu estou aqui, não consigo ver. Bom, informações importantes para vocês. A data máxima para inscrição no programa é dia 24 de maio. Do dia 27 ao dia 31, a gente vai fazer uma seleção para os inscritos. A gente tem 100 vagas para participação no programa. E esse programa é um programa pago. O valor do programa é R$400 mais as taxas da plataforma de pagamento. E caso alguém se interesse por pedir bolsas, escreve para a gente no empreendercomimpacto@giral.com.br, tá bom? E aí a gente conversa para entender a necessidade de bolsa. Então é isso, o link do programa é esse que está aqui embaixo, programa.maema.org.ar/Brasil. A gente tem mais informações lá. E para se inscrever, tanto nas próximas Masterclass, nas próximas aulas abertas, como também para o curso, através desse link. Certo? Romy, todas as informações passadas? Legal. Sim. Eu não... Como eu estava apresentando, eu não vi se tem alguma pergunta, mas acredito que a gente pode passar para o Fernando, agora sim, que vai falar para a gente um pouco da experiência do programa Vivenda. Queria agradecer, antes de passar para você, a Maema e ao Mercado Livre por essa iniciativa e essa oportunidade, e passar a bola para o Fernando, que vai falar do programa Vivenda. O tema da aula é uma expectativa de estruturar mercados e gerar impacto social. É com você. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez, em fazer essa conversa. Estou vendo mais... Vai ter uma primeira etapa que eu quero falar mais, mas depois eu quero que seja mais uma conversa com o pessoal que está online, entrando, né? E, bom, vamos lá. Eu preparei uns slides. Espero que vocês não se importem de não ficar olhando minha cara e ficar mais olhando os slides. E eu vou compartilhar aqui para a gente ir fazendo uma reflexão junto. Deixa eu ver aqui. Share desktop, não é isso? Estão conseguindo ver? Sim? Tá.
Bom, o ponto de partida do porquê que a gente montou a Vivenda, né? Eu acabei conhecendo meus dois sócios na Vivenda dentro de um programa de urbanização de favelas aqui em São Paulo. E isso foi uma loucura para mim. Eu, historicamente, sempre trabalhei com programas de desenvolvimento, mas nunca nesse contexto ultra-urbano de favelas e tudo mais. E essa foi a primeira experiência, lá em 2012. E me caiu a ficha de que o quanto a gente não tinha solução para endereçar essa totalidade dos problemas habitacionais, né? Eu trouxe aqui um primeiro slide que é para a gente refletir um pouco sobre o grande contexto, né? Esses são dados da ONU, que publicou faz uns 2 ou 3 anos. Não sei se vocês lembram, mas em 2014 saíram muitas matérias nos jornais comentando esse fato, que foi o primeiro ano que a humanidade deixou de ser, em sua maioria, rural para virar, em sua maioria, urbana, né? Então, em 2014, nós viramos 54% da população mundial urbana, né? Deixamos de ser majoritariamente rural. E isso é uma tendência, né? Quer dizer, o nosso futuro é urbano. Na América Latina, em especial, a gente já é muito mais urbano que rural há bastante tempo, né? O Brasil, em especial, é 85% urbano, hoje já, né? Agora, mundialmente, essa é uma tendência também irreversível, né? E como tudo na vida, tem a dor e a delícia, né? Quer dizer, vocês imaginam que todas as cidades do mundo, esse é um dado que sempre me deixa muito curioso, você pegar as terras disponíveis no planeta, as cidades ocupam apenas 3% das terras do planeta. É um dado assustador, né? Ao contrário, né? E a cidade é esse lugar onde a gente produz 80% do PIB global e também 75% dos gases de emissão de efeito estufa, né? Então, essa grande agenda das cidades no meu entendimento, e como foi me caindo a ficha, a nossa grande agenda de sustentabilidade. Se a gente quiser ter um futuro mais sustentável, esse futuro, esse trabalho a ser desenvolvido, é um trabalho que, sem dúvida alguma, vai passar pelo contexto urbano, que é onde nós estaremos, né? Bom, e aí, se a gente pega as principais agendas de desenvolvimento do mundo, quanto os ODS, quanto o Acordo de Clima, quanto a própria a nova agenda urbana, que vem da Habitat 3, todos eles apontam que a saída principal nossa é a urbanização sustentável, né? Isso é um senso comum, vamos dizer assim, nessas agendas de desenvolvimento. E aí, para a gente ter uma urbanização sustentável, as pessoas falam que a gente tem que endereçar de 2 formas esse novo planejamento das cidades, né? Um é você começar a criar cidade já de forma planejada e sustentável, né? Que é uma abordagem proativa. Esqueci agora qual que é o termo que o pessoal usa, mas é isso. Construção de nova cidade tem que ser feita já em novos termos. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa, que essa é a abordagem que eles chamam de curativa, a gente precisa curar aquela cidade que não foi urbanizada de forma sustentável. E do que a gente está falando, né? Uma imagem ótima é essa, né? Vocês têm ideia quantas pessoas moram em favela hoje? Eu não estou vendo. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão inscritos aí. Eu não vou conseguir ver a resposta, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Alguém pode escrever aí quantas pessoas acham? Agora eu já mostrei o dado, né? Eu quis fazer uma gracinha e está na minha tela. Mas é isso aí. Hoje a gente tem 1 bi morando em favelas, em habitações precárias, e a tendência é que em 2030, ou seja, daqui a 11 anos apenas, né, a gente vai ter 2 bilhões de pessoas morando em moradias insalubres
no mundo. Quer dizer, é uma tendência muito forte de crescimento, né? E se a gente quiser falar de urbanização sustentável, a gente precisa falar disso, né? Precisa falar de favela. Só uma questão de ordem aqui, eu não estou vendo comentários, mas eu estou entendendo que a gente vai guardar, se vocês puderem ir escrevendo as perguntas, eu vou falar um pouquinho aqui por volta de uns 30, 40 minutos, e aí no fim a gente vai ser só a parte de conversa, tá? Então guardem as perguntas, por favor. E aí qual que é o ponto? Para endereçar esse tipo de problema, que é as casas já construídas, mas que são inadequadas, a gente não tem solução. Tem uma questão que esse é o maior lado do déficit habitacional, pelo menos no Brasil. Eu imagino que em outros países da América Latina é a mesma coisa, mas no Brasil seguramente é. Quando a gente olha para déficit habitacional, a gente tem esses dois lados. Um é esse lado aqui, que é o lado quantitativo. Quantas casas a gente precisa construir? No Brasil são 6 milhões, eram 6 milhões em 2014. E aqui é o foco de todos os programas públicos, do mercado, das construtoras, está todo mundo olhando para construir, né? É muito comum quando alguém pergunta, putz, como que eu vou fazer para resolver a questão da habitação? Tem que construir casa, tem que construir casa. O que ninguém fala é que tem um outro problema que é quase 2 vezes o maior do que esse de construir casas, que é o de reformar as casas já existentes, que ninguém olha, né? Não existe um grande programa público que enderece isso. Enfim, esse número de 11,3 milhões de casas que precisam de reforma, ele é um número oficial do governo federal. A Fundação João Pinheiro, que é essa turma que está aqui, é quem faz o cálculo oficial do déficit. Só que ela considera, na metodologia dela, apenas 3 patologias habitacionais que impactam, enfim, que caracterizam essa questão da inadequação. Os especialistas dizem que esse número é muito maior. Só um segundinho aqui, gente. Que esse número é muito maior. O pessoal da Caixa Econômica Federal, por exemplo, aponta que esse número pode chegar a 30 milhões de casas. Se a gente faz um exercício muito simples, uma conta de padeiro, como a gente costuma chamar, e imagina que cada casa moram 4 pessoas, e faz 4 pessoas vezes 30 milhões de casas, a gente está falando de mais da metade da população brasileira. A gente está falando de 120 milhões de pessoas que moram mal. Então, esse aqui é um problema social abissal no Brasil. Vocês imaginam que metade da população brasileira mora mal. Esse é o dado, né? E a pergunta é, qual é a solução que a gente está dando? Daqui que começou a nascer Vivenda. Quando a gente estava em programa de urbanização, a gente via que, de fato, o governo olhava para esse lado aqui, né? E ir para a urbanização de favela. Mas mesmo em programas de urbanização de favela, a gente não tinha o lado da melhoria habitacional, o que é uma loucura. Essa imagem aqui é muito explicativa, se vocês... vamos ver se vocês concordam comigo. Olha esse gráfico. A gente está falando aqui de moradia para baixa renda, tá? Em cima está aqui o mercado, empresas, aqui embaixo ONGs, de um lado foco em construção, do outro foco em reforma. A gente construiu aqui no Brasil, desde 2006, 2007, esse mercado aqui de empresas que focam construção para baixa renda. Isso nasceu com Minha Casa Minha Vida, certo? Essas empresas todas de construção operam com Minha Casa Minha Vida. E a MRV, hoje, é a maior construtora do Brasil, né? Explora esse mercado de baixa renda, de construção para baixa renda, de uma forma ímpar. E a gente tem, tanto do lado da construção quanto de reformas, olhando para as organizações
sociais, para as ONGs, uma série de iniciativas muito bacanas que estão desenvolvendo iniciativas muito interessantes. Por exemplo, vamos pegar o Teto, né, que é uma grande ONG chilena internacional. Ela foca a construção de casas emergenciais. Tem um trabalho super bonito e funciona aqui no Brasil também. Do lado das reformas, a gente tem algumas soluções também muito bacanas que endereçam melhoria, só que toda essa turma aqui, dado o modelo de negócio deles, vamos dizer assim, né, que é um modelo de organização não governamental, que depende de doações e etc., eles têm uma capacidade limitada de atendimento. Então você imagina, como que a gente vai endereçar esse déficit de 11, 30 milhões de casas, contando apenas com a solução de doações, né? A Habitat, que faz um trabalho muito bacana e fez umas reformas muito boas no ano passado, fez, se não me engano, 89 reformas, né? Então, a pergunta que vem é: quem que está aqui, nessa parte, nesse quadrante branco aqui? Vocês que estão nos ouvindo, quem que vocês conhecem que está aqui, nesse quadrante branco? Ou seja, quais são as empresas que estão focando esse mercado de reforma para baixa renda, que é aquele déficit habitacional, aquele problema social gigante. O maior problema social habitacional do Brasil é aquele lá. E quem vocês conhecem que está aqui? Ô Fê, se você quiser abrir para eles responderem, me fala que eu medio aí, eu leio para você. Ah, eu quero. Por exemplo, o pessoal que está nos ouvindo, vamos ver se vocês... Eu imagino que vocês estejam balançando a cabeça com um sinal de não, mas se vocês tiverem aí alguma... Ah, aqui eu consigo ver, ó. Não é isso? A Bianca colocou, só conheço a Vivenda. Pois é, então. O que também é uma coisa que está nascendo, né? Bom, então, se a gente só conhece a Vivenda, vamos falar assim, a grande pergunta que fica é: o que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui? Esse problema aqui, dos 11,3 milhões. O que a gente vai fazer? Porque mesmo que a Vivenda se torne uma MRV, a gente não vai nem fazer coceguinha nesse déficit. Sabe por quê? Essa turma toda aqui do Minha Casa Minha Vida, eles acabaram de fazer 10 anos de operação. Minha Casa Minha Vida fez. Eles pegaram o país com um déficit do que a gente sabia de em torno de 6 milhões de casas. Depois de 10 anos, eles construíram 5 milhões de moradias. Vocês sabem qual que é o tamanho do déficit hoje? 7 milhões de casas para construir. Ou seja, a gente conseguiu criar esse mercado de construção para baixa renda. Eles desenvolveram em 10 anos, eles construíram 5 milhões de casas e o déficit aumentou. Então eu volto à minha pergunta: o que a gente vai fazer para endereçar aquilo? Nós na Vivenda temos uma aposta, que é justamente essa aposta aqui. Talvez o jeito mais eficiente da gente endereçar esse tema é criar um mercado de reformas para baixa renda. Por que não tem ninguém aqui? Por que só tem a Vivenda aqui hoje e mais um ou outro maluco que está se jogando aqui? Porque esse mercado, dado que ele é desestruturado, ele é muito difícil de você operar. Ele é muito difícil de você fazer um negócio. As condições para você viabilizar um negócio não estão postas. Esse exercício que foi feito aqui no Minha Casa Minha Vida, essas construtoras aqui e outras, chegaram no governo federal e falaram: olha, se vocês quiserem desenvolver um programa habitacional, vocês vão precisar fazer com que a Caixa crie uma linha de crédito que funcione assim, que a regulação seja assim, e sugeriram ali normas para viabilizar empreendimentos, né? E por isso que nasceu o MRV. O MRV não, o Minha Casa Minha Vida. Aqui não tem. Mas essa é a aposta da Vivenda. Tá? O que nós queremos... Bom, isso
Tem um lado que eu falei, que é o lado do problema habitacional, tem um outro lado que esse é o maior mercado da construção civil no Brasil. Então, trata-se de fato de uma oportunidade ímpar dos negócios serem negócio, gerarem valor econômico e gerarem valor social, ou seja, contribuir para eliminar esse problema social no Brasil. Então, diante disso, o que a Vivenda quer fazer é revolucionar o mercado de reformas para as famílias de baixa renda no Brasil. Nosso objetivo não é apenas reformar casa, né? Mas mais do que isso, o que nós queremos fazer é revolucionar esse sistema todo de reforma de casa, de forma que outras vivendas nasçam, que infinitas vivendas nasçam, pulem nessa piscina que hoje em dia está bem gelada, mas que em breve vai ficar mais quentinha, e a gente possa avançar de forma mais rápida nisso. Eu sugeri como o título dessa nossa conversa, esse aspecto de estruturar mercado, justamente por isso, né? Agora, entrando um pouco mais nesse detalhe do o que é esse estruturar o mercado e como isso funciona, vocês imaginem uma Dona Maria que mora naquela favela que eu mostrei para vocês, que é a favela de Erundina, aqui na zona sul de São Paulo, e que quer reformar a casa dela, né? Essas bolinhas pretas que estão aqui são alguns dos papéis e dos atores que estão nesse mercado. Só que, dado que o mercado hoje é completamente desestruturado, estão ou estariam, né? Não necessariamente eles estão. Só que, dado que esse mercado hoje é completamente desestruturado, o único jeito, ou o principal jeito que a Dona Maria consegue fazer reforma na casa dela é unindo essas pontas aqui. Vocês notem que em nenhum momento eu falo que esse mercado não existe. Esse mercado existe, as pessoas estão reformando, estão construindo, estão fazendo. Só que do jeito mais ineficiente possível, do jeito mais caro possível, com os maiores custos da pobreza possíveis, né? Por quê? Porque quando a Dona Maria quer reformar, o que ela faz? Ela vai até uma loja de material de construção ali na comunidade. Bom, primeiro, ela vai atrás de um pedreiro, né? O pedreiro que está ali no entorno da casa dela, muito provavelmente não é o melhor pedreiro, porque o melhor pedreiro está trabalhando no mercado formal, construindo torres nos bairros ricos e etc. Então ela já acessa um pedreiro, muitas vezes, não tão qualificado. Esse pedreiro vai dar uma estimativa para ela do que ela tem que comprar. Essa estimativa, normalmente, não é uma estimativa muito precisa, né? E aí ela vai até a loja de material e fala, olha, eu preciso de tanto. Dado que ela vai comprar o material ali naquele varejo local, ela vai pagar mais caro, né? Um saco de cimento num home center, numa loja de grande porte, você paga hoje, imagino que uns 18, 19 reais num saco de cimento. Se você vai para o varejo local, você vai pagar 28, 29. Né? E aqui, talvez, do ponto de vista de crédito, vamos dizer assim, o máximo que ela vai conseguir fazer vai ser pedir para o varejo parcelar a compra dela, né? Só que o varejo vai parcelar só o material. O pedreiro, ela vai ter que pagar à vista, se virar. Se ela conseguir crédito em algum outro caminho, aposto que vai ser com uma taxa de juro altíssima, né? Que vai piorar o cenário ainda mais. Ou seja, esse aqui é o cenário do mercado do jeito que ele é e que é muito ineficiente. A Dona Maria paga mais caro em tudo. Ela paga mais caro no material, ela paga mais caro no crédito e ela paga mais caro, não necessariamente com dinheiro, mas em termos de qualidade, no prestador de serviço. O objetivo da Vivenda é mudar esse sistema. Por que essas outras bolinhas não estão ligadas com a Dona Maria hoje?
O motivo principal é que existe uma assimetria de informação muito grande entre essas bolinhas e a Dona Maria, né? As instituições financeiras, por exemplo, não conhecem a Dona Maria, porque a Dona Maria provavelmente não é bancarizada, dado que ela é uma pessoa de baixa renda. Então, como eles não conhecem, eles acham que o custo de transação, né, o preço de fazer negócio com a Dona Maria é mais caro. Eles vão cobrar mais juro dela e etc. E isso vale para todos os outros. Por que a indústria de material não cria soluções específicas para a Dona Maria? Porque a indústria também não conhece a Dona Maria. A indústria vende no máximo para a loja local. Ela não sabe realmente quais são as necessidades da Dona Maria. E assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer para mudar esse sistema, de maneira geral, é reduzir essa assimetria de informação. É falar para essas pontas pretas aqui, para essas bolas pretas, que a Dona Maria é gente fina, que a Dona Maria é boa pagadora, que dá para fazer negócio com a Dona Maria. Isso é estruturar o mercado, nesse caso. Reduzir a assimetria de informação para diminuir esses custos de transação, diminuir o custo de fazer negócio com a Dona Maria. Na Vivenda, quando a gente foi começar, e a gente viu que é esse cenário, a gente falou, bom, a gente precisa conectar todas essas pontas com a Dona Maria. Mas não dá para conectar todas as pontas rápido assim, é uma construção, né? Então a gente escolheu as primeiras para a gente endereçar. Sendo que a primeira que a gente falou foi, opa, fiz uma besteira aqui. Deixa eu ver. Lembrei porque eu coloquei isso aqui. Porque fazer obra desse jeito aqui, o produto é esse aqui, né? Que foi aquilo que a gente viu. Quer dizer, você não tem a assistência técnica de um arquiteto, você não tem o material correto, enfim. Esse sistema aqui produz o que a gente já conhece, que é isso aqui. Para a gente mudar essa realidade, quando a gente foi começar, a gente falou, putz, a gente precisa de alguém que financie para a gente essa reforma. Aí nem olhando tanto do ponto de vista da Dona Maria, porque tem algumas Donas Marias que conseguem pagar e tem outras Donas Marias que não conseguem pagar, né? Que são as famílias mais vulneráveis. Então, só que para você montar um negócio, você precisa de uma solução de financiamento, né? Especialmente com obra. Tinha um conselheiro nosso que falava que não existe mercado imobiliário sem financiamento, né? E nesse caso não tem financiamento. Por isso que não existe empresa jogando esse jogo. Quando a gente foi começar, a gente conseguiu que algumas pessoas resolvessem doar as reformas. E com isso a gente recebia o dinheiro antes e executava a obra depois, ou seja, viabilizou para a gente. Porque se a gente tivesse que financiar nosso cliente, basicamente a gente ia ter que ter um monte de dinheiro, parcelar para o cliente para executar a obra e ele ir pagando aos poucos, né? O que não é o caso da maior parte de quem está começando. Então a gente conseguiu essa ponta e a gente falou, não, tem que ter assistência técnica, tem que ter arquiteto, para a gente fazer de um jeito diferente. Esses foram as duas primeiras conexões que a gente começou a fazer para mudar esse sistema, esse mercado de reforma para a Dona Maria. E aí nasceu a Vivenda. Hoje, o que a Vivenda faz a gente entrega essa solução completa para o morador, que vai desde o planejamento, com material, com arquiteto, até compra de material, mão de obra, gestão, parcelamento, enfim, financiamento da coisa. Nós entregamos a obra pronta para o nosso cliente, né? E aí, com o tempo a gente entendeu que os produtos seriam esses kits de reforma. Então, quando a gente vende uma reforma, é a reforma de um cômodo, a princípio. De forma que a família tenha a experiência de uma obra que começa e que termina. A partir do momento que ela terminou aquele banheiro, ela não vai precisar mexer mais naquele banheiro. Não é como historicamente fazia, de uma obra que não tem fim, né? De uma casa que está eternamente em reforma. E aí a gente criou dois modelos de venda. Esse modelo de reforma doada, que a gente chama de B2B, que é business to business, onde a gente vende as reformas para terceiros, né, que doam para as famílias mais vulneráveis.
E com o tempo a gente falou, a gente precisa financiar também, porque, de novo, esse modelo amarelo aqui é o modelo mesmo das ONGs, que eu apontei num quadro ali embaixo. Tem a sua capacidade limitada de atuação. A gente chegou a um ponto que falou, precisamos vender também e fazer disso um negócio para que outros negócios nasçam e a coisa escale, né? E aí foi quando a gente resolveu abrir loja. A gente falou, se a gente quer vender, a gente precisa abrir uma loja. Então, essa da esquerda, que foi a nossa primeira loja, eventualmente é a primeira loja de reforma planejada do Brasil. Quando a pessoa entra nessa loja aqui, ela tem todas as soluções para reformar a casa dela. Ela pode ver como que pode ficar bonitinha a cozinha dela, o banheiro, e aqui encontra tudo, esse pacote completo. E agora a gente está com a nossa segunda loja também no Campo Limpo, tudo na Zona Sul de São Paulo. O que a gente faz, de fato, são obras como essa, são muito simples, são obras que não têm nenhuma tecnologia da NASA a princípio. A gente abre janela, a gente impermeabiliza a parede, a gente põe um forro. São obras simples, mas que mudam completamente a experiência do morador com a casa, né? Aqui um outro exemplo, por exemplo, de um quarto completamente desestruturado, né? E que depois ficou muito mais gostoso para morar. Ainda que a gente não resolva todos os problemas, como por exemplo o do vizinho que construiu na casa ao lado, né? E deixou 1 palmo, 2 palmos aqui de vão só, a experiência interna do morar é completamente distinta. Esse chão aqui, você pode passar um pano e limpar. Nesse chão aqui, você não vai limpar ele nunca. Por mais que você lave da melhor forma possível, nunca vai ficar uma sensação de limpeza, né? Enfim, depois que a gente fez esse processo todo, né, a gente fez as 100 primeiras casas para testar esse produto, que são os kits de reforma, né? E aí a gente começou a testar a venda disso, né? Falou, bom, a gente não nasceu para replicar o modelo das ONGs, a gente precisa aprender a vender esse programa. Foi quando a gente abriu a loja. E quando a gente abriu a loja e começou a vender, a gente fez uma pequena rodada de investimento para financiar esse processo, a gente viu que a gente ia precisar de muito dinheiro para financiar esse cliente. Porque a questão do fluxo de caixa, né, de você gastar dinheiro e só ir recebendo parcelados, te cria um buraco de caixa muito grande, que é completamente fatal para uma empresa, né? Estou vendo piscar aqui, é uma pergunta que tem, mano? Bom, as perguntas vão ficar mais para o fim, né? Eu não sei abrir isso aqui. E aí, o que a gente fez? A gente chegou ao ponto das pessoas estarem completamente interessadas em contratar as reformas, né? Foi um desafio, é claro, quando a gente abriu a loja, vou voltar aqui para a loja para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente abriu as lojas, né, dado que essa foi a primeira loja de reforma planejada que, enfim, a maioria das pessoas viu, as pessoas passavam na porta e falavam assim, escuta, o que é aqui? É lan house, é restaurante, tira xerox, o que é esse negócio aqui? Vende privada, né? Ninguém sabia o que era. E é compreensível, ninguém nunca tinha visto uma loja de reforma planejada, né? Então foi um desafio muito grande explicar para todo mundo o que se tratava disso. Mas quando as pessoas começaram a entender que dava para fazer reforma de um jeito diferente, sendo bem atendido, entrando num lugar bonitinho como esse, né, recebendo um cafezinho, sendo atendida por uma arquiteta que vai te apresentar um 3D da sua obra, contratando uma obra que você não tem que sair do trabalho para comprar 1 metro de cano que faltou, ou ficar tendo dor de cabeça com pedreiro. Enfim, eles viram que podia ser esse caminho. E aí a gente começou a ter um certo sucesso de venda, né? Só que a gente tinha pouco dinheiro. Chegamos ao ponto de negar a venda, de falar, não posso vender mais para você a reforma, porque eu não tenho como financiar. Se eu te vender essa reforma, eu vou quebrar a empresa.
Então a gente viu que esse contexto aqui da Dona Maria, com essas 4 conexões, já não respondiam mais ao que a gente precisava. Então nós investimos 2 anos tentando estruturar esse 5º pilar aqui, que é como colocar uma solução de crédito do mercado formal para jogar esse jogo com a gente. Porque sem uma solução de financiamento adequada, como disse nosso conselheiro lá atrás, a gente não ia fazer esse negócio parar de pé, nem ia estruturar esse mercado. Bom, ao longo da nossa história, a gente conversou com todos os bancos que vocês podem imaginar, né? E a resposta final que alguns bancos davam é que falta literatura para fazer uma carteira de crédito, de microcrédito, para reformas para a população de baixa renda. Como a gente viu que nenhum banco ia jogar esse jogo conosco, que ninguém tinha interesse em montar isso, nós falamos, nós vamos desenvolver nossa própria solução. E junto com a Dynamo, que é uma parceirona nossa, e com a Gaia, que é também uma parceirona que a Dynamo trouxe, nós montamos essa que foi entendida como a primeira debênture de impacto social do Brasil. Nós fomos para o mercado de capital, chamamos o Tosini Freire, que é esse grande escritório de advocacia aqui do Brasil, e fizemos essa pergunta para eles, né, junto com Gaia e Dynamo. É possível a gente usar o mercado de capital para financiar famílias de baixa renda, para elas fazerem suas reformas, sem nenhuma garantia, porque a maior parte dessas casas não tem o título da terra, não é uma propriedade formal aos olhos do Estado. E depois de 2 anos estudando, a conclusão que esse grupo chegou era que sim, é possível fazer, e nós fizemos. Nós montamos essa operação e captamos 5 milhões de reais que vão financiar no fim do dia 8.000 reformas e criar a tal da literatura de crédito, de microcrédito, de reformas para baixa renda. Essa operação também é uma operação pioneira no mundo. Ela ganhou um prêmio internacional dessas 3 grandes organizações, que é a Habitat para a Humanidade Internacional, o Cities Alliance e a ONU Habitat, e foi entendida como uma referência da América Latina para a implantação da nova agenda urbana e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui é mais um exemplo de que quando a gente quer se jogar nesse mundo do empreender com impacto, é um desafio em dobro, porque a gente não está falando apenas de montar um negócio. A gente está falando de estruturar mercados. Eu, por exemplo, me dedico basicamente a essas novas estruturas que não vão servir apenas à vivenda. A minha participação no dia a dia da operação com a reforma é quase nula, é muito pouca, né? Porque eu estou muito focado na estruturação desses novos mecanismos. Isso é um custo para a empresa muito grande. Você imagina ter uma pessoa, um colaborador, que não está olhando para a lojinha, né? Então, esse é um primeiro recado, eu acho que talvez um dos mais importantes que eu queria compartilhar com o pessoal que está ouvindo, que é trabalhar com negócios sociais, trabalhar com negócios de impacto, muitas vezes, se não na maior parte dos casos, significa estruturar mercados desestruturados. E isso tem um custo, que é o custo de você fazer um negócio parar de pé, que é o custo de empreender, mas também de estruturar os mecanismos, estruturar esses sistemas e esse mercado que possibilitem que você consiga montar o seu negócio. É um desafio em dobro, né? E essa debênture é um dos exemplos, né? Uma coisa bacana é que com a debênture a gente conseguiu tornar a nossa operação ainda mais inclusiva. Então vocês imaginam que lá em 2016, quando a gente não tinha ainda debênture, a gente conseguia vender só para as famílias mais ricas da periferia, né? As famílias menos ricas eram a menor parte. Em 2018, dado que a gente, por conta da debênture,
pôde financiar a obra em até 30 vezes, e não mais em 15, como a gente fazia, a parcela média caiu. Hoje, o ticket mínimo são R$90. A partir de R$90 a pessoa pode financiar. E aí a gente conseguiu distribuir muito melhor o tipo de família que está na nossa carteira. Hoje a gente conseguiu, por conta da debênture, incluir muito mais o perfil de famílias com menor renda, né? Do ponto de vista prático, significa que tanto a dona Cláudia, que ela queria apenas colocar um piso na casa dela, porque ela tinha acabado de ganhar 2 filhas gêmeas, e ela não queria que as filhas ficassem respirando esse pó de cimento, ela queria só colocar o piso, a gente conseguiu fazer a obra dela. Ela paga, se não me engano, R$93 por mês. Então a gente conseguiu tanto incluir ela quanto a Letícia, que tinha feito uma casa, tinha só subido a casa no bloco aqui, mas não tinha dinheiro para terminar. E a gente terminou a casa dela porque ela tinha condições melhores, né? Essa debenture, ela, por ser pioneira, ela está sendo acompanhada, inclusive, por organizações tradicionais de crédito, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, nos liga uma vez por semestre para saber como é que está a taxa de inadimplência, se a coisa está funcionando ou não, para eles eventualmente montarem uma solução maior, né? Uma solução que abranja mais vivendas. E a nossa inadimplência é muito baixa, terminamos o abril com 2,59 de inadimplência, é muito baixo. Enfim, até hoje nós entregamos 1.400 reformas, de operação nós temos 5 anos, acabamos de completar agora em abril, 5 anos de operação, e estamos entrando na primeira fase de escala, que enfim, a gente fez essa trajetória toda, até que no ano passado a gente validou o nosso modelo de venda, conseguiu provar que uma loja vende o suficiente para pagar suas contas, e agora a gente começa o desafio de abrir novas lojas. Nós queremos abrir 5 lojas, chegar em 5 lojas até o fim de 2020 e aprender a abrir loja. A partir do momento que a gente falou, bom, ok, aprendemos, aí a gente vai entrar numa segunda fase de escala, que é abrir um monte, e não apenas 2 ou 3 por ano, né? E o ponto agora é quais são as outras conexões que a gente precisa fazer para facilitar essa escalada. E essas conexões em laranja são as próximas conexões que nós vamos endereçar nesse novo momento estratégico, né? Basicamente, é um jeito novo de comprar material de forma mais eficiente, né? De forma que a gente consiga comprar mais barato e, consequentemente, vender mais barato. É uma conexão de colocar tecnologia para dentro dessa obra, industrializar a nossa obra, torná-la mais sustentável e mais eficiente, né? E pilotar soluções de subsídio parcial com o governo. A gente entende que esses nós vão fazer a nossa operação ficar muito mais rentável e melhorar muito a experiência da Dona Maria e o acesso da Dona Maria a uma reforma qualificada, né? Então, basicamente é isso, a nossa experiência na estruturação de sistemas, e agora eu sugiro da gente conversar, porque esse é o objetivo, né? Deixa eu tirar o mudo aqui para poder mediar algumas perguntas. Vou fazer uma pergunta inicial, porque ainda não vou deixar o pessoal escrever aqui no chat. Queria que você falasse um pouco do ponto de vista do empreendedor. Uhum. São 5 anos de vivenda, você disse que recebeu muitos nãos dos bancos. Como que é esse exercício de persistência, resiliência? Me conta de onde você tira tanta energia para isso. Olha, empreender é um exercício de ignorar nãos, né? Os nãos aparecem a todo momento. Essa semana passada, inclusive, eu tive uma experiência ótima. Nós estamos fazendo uma
nova rodada de investimento. E fomos procurados por uma turma que lá atrás, no começo, o chefe dessa turma foi nos visitar e teve a cara de pau de, na minha cara, falar que não acreditava em nada daquilo que a gente estava fazendo. E é uma pessoa super conceituada no mercado, né? 5 anos depois, os funcionários dele estão nos procurando para investir na Vivenda, né? Então, se a gente ligasse, né, para os nãos, a gente não faz nada, né? Então, o exercício de empreender é um exercício de ignorar nãos e seguir com muita persistência. Agora, é difícil, né? Porque eu, pessoalmente, vivi episódios ótimos, porque quando eu comecei a montar a Vivenda, eu estava numa fase muito boa, de fazendo mestrado, tendo filho, criando uma startup, né, e construindo minha casa. Então foi uma fase bem intensa. E dado que empreender demanda muito esforço, não só de trabalho, mas financeiro também, você não ganha dinheiro por um bom tempo, né? Assim que eu mudei para minha casa novinha, que a gente tinha acabado de construir, eu e minha família, a gente teve que colocar a casa à venda, porque a gente não estava conseguindo pagar as prestações do financiamento, né? Então são experiências como essa que a vida te coloca para você se perguntar mesmo, é isso mesmo que eu quero ou não quero? Porque é difícil. A boa notícia é que eu não tive que vender a casa no fim do dia, eu continuo morando na mesma casa, mas é um exercício de se jogar no desconhecido muito grande. E para fazer tem que acreditar mesmo. Legal. A Bianca fez uma pergunta aqui. Queria saber um pouco sobre como foi a junção dos sócios. Quantos são? Como conseguiram se dedicar integralmente? E também a estrutura, se já tem funcionários e etc. Legal, obrigado, Bianca. Bom, nós nos conhecemos num programa de urbanização de favela, como eu disse no começo, né? Eles trabalhando na CDHU, que era que é a Companhia de Habitação do Estado, e eu fazendo consultoria. E nos conhecemos ali. O Marcelo e o Jean, que são meus sócios na Vivenda, fundadores, eles foram meus contratantes, né? Depois de um tempo, quando a gente resolveu montar isso tudo, eles largaram a CDHU e a gente viveu uma fase em que eu era contratante deles, a gente inverteu o jogo em projetos de consultoria também. E aí a gente resolveu uma hora, falou, não, temos que fazer aquilo que a gente sabe, que virou a Vivenda, né? E aí todo mundo se jogou, quer dizer, a gente imaginava que ia ficar um ano sem ganhar R$1, né? E que isso era uma perspectiva bem razoável. E no fim foi mais, um pouco. Mas, e a Vivenda ainda não tem uma operação totalmente estável, né? Nós nos dedicamos integralmente à Vivenda até hoje, nenhum de nós tem outro trabalho. Nós temos uma equipe de 23 colaboradores, mais uma rede de uns 50 pedreiros, né? Já tem bastante gente trabalhando na operação. Nós vivemos disso hoje, ganhamos nosso dinheiro disso hoje, mas ainda não é a remuneração que nós tínhamos antes da Vivenda, né? A gente entende que a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que o modelo começar a escalar. Legal. Enquanto surge algum... tem uma pergunta, a Bianca está agradecendo, Fê. O modelo de negócios, vocês redesenharam quantas vezes? E que tipo de rede vocês acessaram para repensar e repensar? Eu acho que tem um ponto interessante quando a gente empreende, que é o seguinte: o empreendedor não pode ser apaixonado pelo modelo. O empreendedor tem que ser apaixonado por resolver, o empreendedor social, em especial, tem que ser apaixonado por resolver o problema social, né? Nós mudamos a nossa operação, não no grande conceito, mas no como fazer, infinitas vezes, né?
esses aprimoramentos pequenos eram, enfim, alguns por dia. Então, a gente não pode estar apaixonado pelo nosso modelo. Hoje mesmo, isso é curioso. Quando a gente começou a Vivenda, a gente entendia que a nossa loja tinha que estar dentro de uma loja de material de construção. Porque a gente matava 2 coelhos com uma cajadada só, né? A gente ia vender solução e não vender produto, que é um desafio do varejo hoje, e a gente ia, enfim, estar com os clientes na mão, porque os clientes vão até lá, né? E essa ideia não foi para frente lá no começo. E esse ano nós começamos a ser provocados por uma rede de indústrias a retomar esse modelo e nós vamos pilotar esse modelo agora. Ou seja, nesse caso a gente foi e voltou, quer dizer, tentou ir e voltou, mas porque, enfim, o contexto mudou. O ponto é, temos que pilotar, temos que testar, não pode ser apaixonado pelo modelo. O mercado que vai responder sempre qual que é o melhor caminho no fim do dia. Muito legal, Fê. A Pamela perguntou, como que vocês pretendem escalar? Essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder. O que a gente quer testar nesse momento agora, entre 2019 e 2020, na verdade, o que a gente quer aprender é aprender a abrir loja. Então, é aprender a abrir uma loja e fazer uma loja parar de pé, fazer ela se sustentar. A partir do momento que a gente aprender a fazer isso, tudo bem, conseguimos, as lojas estão abertas, elas estão parando de pé, aí a gente vai definir se vai ser franquia, se vai ser captar um monte de dinheiro e fazer rede própria, se vai ser como, enfim, não sei. O fato para qualquer um dos caminhos, antes a gente precisa provar que dá certo, que a gente conseguiu escalar. Não queremos colocar ninguém numa fria, né? Essa resposta de como vai ser deve sair lá para o meio do ano que vem, daqui a um ano mais ou menos. Legal. A Daiane perguntou, como é feita a seleção das pessoas que receberão as reformas e a análise de risco? Então, aí tem 2 pontos, né? A gente tem aquele modelo que a gente vende as reformas para as famílias do território que podem pagar e a outra que a gente doa para as famílias que não podem pagar. Para as famílias que nos contatam e querem contratar, não existe um processo de seleção. Ela quer contratar e ela mora ali nesse raio de abrangência nosso na periferia, a gente faz a obra para ela, né? As que recebem de forma doada, essas sim tem um processo de seleção. Só que quem seleciona não somos nós. São organizações parceiras do território, em especial o SASF, que é o Serviço de Assistência Social à Família, ligado à Prefeitura, e eles indicam as famílias mais vulneráveis que têm uma necessidade de reforma. Aí a reforma entra como um auxílio a essa estratégia de assistência social e desenvolvimento das famílias. Legal. Obrigada. Tem mais perguntas. A Anki perguntou, você vê para a Vivenda um mecanismo financeiro que envolva também a filantropia? Algo na linha de Venture Philanthropy? Olha, essa debenture que a gente fez, ela bebe de uma linha que chama Blended Finance, né? Que é o quê? É você misturar 2 tipos de capital. Misturar o capital um pouco filantrópico e um capital mais tradicional. Então, a gente captou 5 milhões de reais. Desses 5 milhões de reais, 2 milhões foi de um dinheiro mais filantrópico. A turma que investiu tomando mais risco, falando, se eu perder o dinheiro, tudo bem, porque eu já ia doar mesmo para causas habitacionais, né? Então, se a inadimplência estourar, o primeiro dinheiro que come é dessas pessoas, né? Isso é um colchão, vamos dizer assim, de segurança. Com esse colchão, a gente mostrou para os investidores mais tradicionais que a operação era bem menos arriscada, que a chance dele perder dinheiro era muito pouca. E com isso a gente conseguiu atrair gente com capital mais tradicional para entrar, por isso que a gente levantou esse dinheiro em um mês praticamente. Então já tem essa lógica da mistura de um dinheiro de filantropia.
né? O que a gente vai começar a desenvolver agora, e aí especialmente naquela linha que eu apontei do subsídio de programa público, é uma lógica de subsídio parcial. Então, além de vender para quem pode pagar e doar 100% para quem não pode, a gente quer criar um meio do caminho, que é subsidiar uma parte da obra e a outra parte ele financia. E aí provavelmente essa lógica de Venture Philanthropy vai entrar também. Legal. A Anki está agradecendo e tem mais uma pergunta. A Rena pergunta: fiquei curiosa sobre o grupo de pedreiros associados à vivenda. Envolve pedreiros das próprias comunidades? Se não, existe a ideia de treinar a mão de obra existente na própria comunidade para fazer parte do time? Olha, 100% do nosso time de pedreiros são das comunidades que a gente opera. E não só os pedreiros. A maior parte do nosso time, nosso escritório é na comunidade do Jardim Ibirapuera, que é onde a gente começou. Então a nossa operação é muito local. A gente compra material local, a gente contrata gente local de pedreiro, de loja, de vendedor, de promotor, daqui a pouco a gente está analisando, a única que a gente não consegue são as arquitetas ainda. Mas a gente está já analisando uma primeira arquiteta que é do Capão Redondo, que também vai ser local. Ou seja, a maior parte do dinheiro que a vivenda gera fica na própria comunidade. Legal, muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer a última. Eu vou fazendo então. Tem algum caminho né, nesses programas de investimento social privado onde a vivenda é chamada para trabalhar em comunidades impactadas por alguma indústria ou por alguma região impactada por alguma empresa que deseja trazer a vivenda como um ator para fora de São Paulo? A gente é bastante demandado por vários atores, inclusive esses, de empresas que querem trabalhar a comunidade no entorno. Existe um problema operacional aí. Para a vivenda, uma loja da vivenda acontecer, ela precisa vender em média 30 reformas mês para ela se sustentar. Ou seja, a gente precisa de uma densidade grande de famílias na região para conseguir vender 30 obras mês. Normalmente, essas comunidades que estão em torno de indústrias, elas são cidades pequenas e médias. Então, não achamos um modelo ainda que consiga atender esse público. É mais para lugares bem adensados mesmo. Legal. E a escala que vocês pensam é São Paulo, por enquanto? Por enquanto, Zona Sul de São Paulo. Né? A gente está querendo fazer todo esse processo na Zona Sul para aí depois escalar para o resto da cidade e do país. Legal. Eu vou fazer a última pergunta. Os tímidos se manifestem. Eu fiquei, quando a Pamela te perguntou o modelo de escala e você me responde não sei, eu fiquei tipo, como ele não sabe e consegue que o investidor confie em você? Qual é o segredo? Olha, eu acho que o segredo é você planejar pequenas entregas e entregar o que você planejou. Então, todas as etapas de desenvolvimento de um negócio que a gente se propôs a fazer até agora, a gente entregou. Você não precisa de cara falar, eu vou dominar o mundo. Você precisa falar, olha, nessa etapa aqui, eu quero ver se meu produto é viável. Aí você tem que entregar isso de alguma forma. Se você entregou isso, aí você fala, ok, agora eu quero testar um modelo de venda. Se você conseguiu testar um modelo de venda, os investidores, os apoiadores vão confiando, acima de tudo, em você. Porque é o empreendedor que faz a diferença. E aí, se você for bom mesmo e falar, eu vou dominar o mundo, ele vai acreditar. Legal. Última pergunta, eu juro. Você fez algum curso como empreender com impacto ao longo da sua trajetória? A gente participou de principalmente duas acelerações de negócios de impacto. Uma com a Artemisia, que é uma organização, trabalha no Brasil todo, eu acho, e a segunda com a Dynamo, mas aí que é uma aceleração para negócio em estágio mais avançado. Né?
e que foram fundamentais. A Artemisia, num momento inicial, que nos ajudou a tudo a se jogar nessa ideia maluca, né? E a Dínamo a como fazer isso acontecer de forma mais eficiente. Então, foi fundamental para a gente contar com esse tipo de curso, de aceleração. Legal. Bom, não temos mais perguntas. Queria agradecer imensamente ao Fernando por ter compartilhado o conhecimento, a experiência, e por ter ensinado tanto a gente aí da realidade da questão habitacional no Brasil e no mundo, né? Então, queria agradecer Mercado Livre e Maima pela oportunidade, pela iniciativa do Empreender com Impacto aqui no Brasil. Dizer que a próxima aula aberta é na quinta-feira, com a Célia Cruz do ICE, falando um pouco sobre o ecossistema dos negócios de impacto. E temos outras, dia 23, com a Denise Alves, falando sobre negócios sustentáveis. Fê, muito obrigada. Queria deixar as últimas palavras para você. Gente, eu agradeço o convite. Obviamente eu adoro falar desse tema. Sou suspeito para falar do tema, mas acima de tudo convido a todo mundo que está ouvindo aqui a se jogar efetivamente nesses empreendimentos sociais, porque são ferramentas muito poderosas para a gente mudar de fato a realidade do Brasil e do mundo, né? Então, termino assim e mais uma vez obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Romina. Obrigada, Daiane. A gente se vê de novo na quinta-feira. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.